Hoje eu e a Paty, a gente estava conversando, né, acerca da salvação. Ela compartilhou, né, o que ela ministrou ontem ali em Cachoeirinha. Nós estivemos em Canoas, na Batista, primeira Batista, né, é Batista Voz, e eu fui batizado na primeira Batista, né, dos Estados Unidos. E aí ontem me deparo, a placa da igreja era a primeira Batista. E a gente faz esses caminhos, né? E foi muito bom o tempo que nós tivemos lá, uma igreja bem familiar, uma igreja de um bairro, mas com um trabalho evangelístico muito bom. E eu senti ali meus dias, né, de trabalhar com evangelismo de famílias, né? Um tempo que eu e a Paty andávamos de casa em casa cumprindo o papel de evangelista. E coisa boa é andar nas casas, assim, nos bairros, né? Ouvindo as famílias, ouvindo a necessidade de cada uma delas, compartilhando. E ali eu me senti no túnel do tempo, né? Me senti há 20, 30 anos atrás quase, quando a gente fazia trabalho, né, de evangelismo, né, nos bairros. E o pastor lá foi alguém que nós pastoreamos ele por um período, e a gente às vezes não sabe, né? A gente cuida de algumas pessoas, as pessoas passam por nós, e como diz o pastor Luiz, né, o Ministério Mevan, às vezes ele é um hospital, ele recebe pessoas, cura pessoas, libera elas, dá alta, né, para elas seguirem. Às vezes é um aeroporto, né? As pessoas vêm, decolam, seguem seus voos. E às vezes é uma casa, a pessoa vem e fica com a gente aqui. Seja qual for o seu caso, que a gente possa ter uma boa estadia, que a gente possa ter um bom momento, porque nós entendemos, né? As ovelhas são de Jesus, e a gente cuida, faz o nosso melhor, mas as ovelhas são do Senhor Jesus. O que a gente só se entristece quando se perdem, né? Quando deixam de estar debaixo do cuidado de Deus. Isso nos entristece. Mas glória a Deus. E uma das coisas que eu e a Paty falávamos é acerca de uma geração que às vezes nasce dentro da igreja, diferente, né, de quem se converteu. Então, uma curiosidade: quem é que nasceu família de crente aqui? Levanta a mão. Então, tem bastante gente. Qual a diferença, né, de alguém como eu, que nasci numa família bem fora do padrão de crente, vamos dizer assim? A minha avó era chefe de terreira, por parte de pai, né? Então a gente se criou ali, né? Naquele ambiente. A família da minha mãe eram católicos, né? Praticavam um pouco, não muito. E de repente eu conheço, né, o Evangelho através de um colega de trabalho que também hoje é pastor, e eu fui transformado por esse encontro com Jesus. Fui transformado porque eu fui resgatado de um submundo do pecado. Então a gente sempre tem aquele sentimento de gratidão pelo resgate, né? Sabe quando a gente vê às vezes cenas reais, né, onde a pessoa estava sequestrada, estava em cativeiro, num local ali, olhos vendados, amarrados, no meio daquela sujeira, sabe? A gente vê cenas quando a polícia pedala a porta assim, e aquelas pessoas ali choram, se abraçam nos policiais, né, com gratidão. A gente que veio do pecado, a gente é assim, a gente se abraça nas pessoas que nos resgataram, né? Com gratidão, com aquele fervor, e nunca esquecendo de onde, né, o Senhor nos tirou daquele cativeiro podre. Já os novos convertidos, eu creio que para eles não têm esse sentimento de um resgate, por mais que todos precisam ter uma experiência com o Senhor única, porque Deus, ele não tem netos, né? Deus tem filhos. Então quem nasce numa família, né, cristã, não precisa fazer o caminho de volta, não precisa que ninguém pedale a porta do cativeiro para resgatar. Então eu imagino que para essas pessoas, né, igual deve ser gerado
uma alegria de uma salvação, uma alegria ainda assim, né, de um resgate, porque independente de estarmos dentro de uma família crente ou não, né, nós somos comprados pelo sangue de um justo, pelo sangue do Cordeiro. Fomos resgatados. E isso, gente, é maravilhoso. Então a gente entende que nós precisamos voltar para esse lugar de gratidão, de alegria da salvação, independente das circunstâncias do lado de fora. Não importa o que aconteça do lado de fora, essas coisas não podem nos abater quem nós somos aqui dentro. E Paulo, ele é um exemplo, né, para nós. Falando em Paulo, né, a Paulo, Carlos, as meninas estiveram lá em Roma, visitando a prisão onde Paulo, Pedro também. Nós estivemos lá também em 2019, estava em reforma, né, então a gente só chegou na porta e espiou para dentro. Mas era um calabouço, né? E Paulo estava lá preso, acorrentado, mas ainda assim ele dizia: não, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Só que prisioneiro de Cristo é uma opção, é uma decisão, é uma escolha, não é uma imposição. Porque se nós obedecemos algo, se obedecemos a alguém, nós somos prisioneiros dessa pessoa, seja do pecado para a morte ou de Cristo para a vida. Então, quem nasceu em um lar cristão, claro que é bem melhor, porque não precisa fazer tantos caminhos de volta, né, de resgate, como eu precisei fazer, a Paty precisou fazer, de procurar pessoas, de desfazer amarras, cadeias, né, de realmente buscar uma reconciliação plena, né, com toda a família, com os pais, com os avós. E graças a Deus nós estamos aqui hoje, né, para poder testemunhar. É maravilhoso ser filho de Deus, não tem coisa melhor, né? É uma alegria constante, independente, né? A gente pode não estar visivelmente alegre, a gente pode estar passando por dificuldade, sim, mas a alegria da salvação, ela está acima de qualquer coisa, acima das questões financeiras, questões de relacionamentos, questões de saúde. Nada de fora pode nos abalar aqui dentro. Amém? Glória a Deus. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Filipenses, a carta de Filipenses, capítulo 4, né? Justamente onde Paulo estava prisioneiro de Roma, Paulo estava prestes a ser decapitado. E Paulo, né, pode se considerar assim que foi um privilegiado, porque ele não foi crucificado, não foi enforcado, mas por ele ser um cidadão romano, ele era de uma boa condição social. O pai dele havia conquistado, né, a cidadania romana. Então, pelo fato de ser romano, dificilmente eles matariam um cidadão de uma outra forma a não ser decapitado. Eu imagino que quem é decapitado é muito mais rápido, né? Só há quem diga que ainda se os olhos estiverem abertos, consegue por alguns segundos perceber alguma coisa, né? Então essa é a pior parte, né? Porque a pessoa vai ter consciência, a cabeça vai rolar e ainda vai ter um pouco de consciência por algumas frações de segundos ali, que ainda estaria viva, né? Porque o cérebro não morre instantaneamente, né? Demora um pouco. Essa é a pior parte, mas existem outras mortes onde a pessoa vai agonizar. A cruz é a pior delas, né? Onde o Senhor Jesus morreu. Então, durante horas ficou sofrendo. O Pedro, né, foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerou digno de morrer da mesma forma que o Mestre Jesus. Então, eu imagino que não deve ter sido nada fácil para Pedro, mas Pedro, ele aprendeu algo através de todos os seus erros, mas ele tinha um coração muito disposto, né? E muitas vezes nós, quem tem um temperamento mais, né, ou mais sanguíneo, mais colérico, tem muito a ver com Pedro, né?
A gente às vezes quer resolver as coisas, né, na força, e está sempre disposto a fazer, e às vezes a gente faz, se precipita, depois se arrepende. E Pedro, ele era assim, era o primeiro da fila. Jesus precisava de alguma coisa e ele, eu. Na hora de falar, na hora de responder, ele era o primeiro a responder. Às vezes a gente lê e pensa, puxa, mas Pedro deu uma resposta nada a ver, mas era o Pedro, né? Mas depois, quando ele é cheio do Espírito Santo, em suas pregações ele ganhava 3.000, 5.000 almas para Cristo, batizava ali centenas e centenas de pessoas. O discurso de Pedro passou a ser um discurso violento em Deus, porque ele se deixou de transformar de uma maneira sobrenatural. Que nós possamos nos deixar transformar nesse período, nesse tempo que se chama hoje, porque não basta nós frequentarmos uma igreja, né? Eu percebo que muitas vezes a igreja entra em um lugar de promover muitas reuniões, muitos encontros, muitos movimentos para manter as pessoas do lado de dentro da igreja, sentados nos bancos, talvez na esperança de manter as pessoas em Deus. Nós temos entendido nesses últimos anos que nós precisamos preparar as pessoas num domingo, para que elas sejam cristãs, principalmente na segunda, não dentro da igreja, mas fora da igreja, na terça, na quarta, na quinta. Não adianta a gente manter todos em uma redoma dentro da igreja para encher cadeira, se nós não vamos direcionar elas. Porque quando nós olhamos muitas vezes para personagens da Bíblia, como José, como Daniel, eram pessoas que se relacionavam com Deus no dia a dia, principalmente. Não tinham a oportunidade que nós temos, mas eles tinham uma aliança com Deus, algo que não dependia de todos os dias estarem sentados numa cadeira ouvindo algo. Eles buscavam em Deus algo para que eles vivessem o dia a dia debaixo de pressão, debaixo de correntes, debaixo de prisão. E eu creio que nosso trabalho, né, de pastores, o Ministério Mevan, é não de pegar pessoas adultas e tratar como bebê, ó, toma tua tetete aqui, ficar mimando. Não tem como botar uma fralda no adulto e querer que ele se comporte como uma criança. Nosso objetivo aqui é fazer com que vocês se tornem pais, mães de destino, que deem destino aos filhos, aos próximos, às próximas gerações. Então a ideia é que vocês aprendam a comer com a mãozinha de vocês. A gente ensina as crianças, né? Mas há um momento que a gente precisa liberar elas. E claro que vai sujar o chão ali, vai fazer uma bagunça. A criança puxa tudo, né? Tá comendo ali. Você virou 2 segundos para o lado, ela puxa o guardanapo, bota tudo abaixo. Mas é necessário. O nosso objetivo é ensiná-los a que vocês aprendam a comer com a mão. Aprendam a buscar nas escrituras o alimento genuíno. E que não haja uma dependência sempre de alguém pegando pela mão para cá. Você está entendendo? Então não adianta a gente fazer culto todo dia. Mas no domingo, que é um dia que nós temos escolhido para adorar a Deus, eu vejo que principalmente os obreiros da casa são convocados a estarem aqui. Convocados a estarem, sim, preparando o coração, preparando o espírito para vencer uma semana. Para que a gente possa ser realmente crente todos os dias da nossa vida. Hoje a gente tem ouvido tantos escândalos, né, de crente. Tem gente que não quer mais vender para crente porque crente é ruim de pagar. Crente tem dado um testemunho muito ruim. E a gente às vezes culpa Brasília, né, culpa a política porque as coisas estão assim. Mas eu creio que a igreja tem um governo que merece.
E eu creio que são tempos da igreja se posicionar em Deus, porque o nosso socorro vem do céu, vem do Senhor. Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem do monte. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então que a gente possa realmente buscar no domingo direção, que a gente possa adorar como corpo, como igreja, mas preparando para o dia de amanhã, para que lá no trabalho a gente possa dar um bom testemunho. Nós tivemos algumas pessoas que trabalharam aqui na Confiar e trabalharam com a esposa do Elton, pessoas que deram um ótimo testemunho ali. E teve dias, né, da dona da empresa me ligar e disse assim: pastor, tem assim pessoas para trabalhar assim que sejam como fulano, como a Beltrana. Por exemplo, o Mário e a Beth trabalharam um período com eles, foi curto, mas eles marcaram ali porque eles faziam mais do que era pedido, né? Então ela disse assim, tem pessoas assim, porque deram um bom testemunho. Eles não reclamavam de nada, eles faziam coisas, sabe, se manda varrer esse pedaço aqui, mas está sujo lá, mas o chefe não mandou, mas eu vou varrer. Então muitas vezes o crente ele tem uma mentalidade escravizada. Hoje nós fomos almoçar, né? Dia da mulher, né? Então a gente pelo menos dá um refrigério. E nesse restaurante ali são uma família italiana, são católicos fervorosos, pessoas maravilhosas, e a gente sempre conversa acerca de tudo ali. Às vezes tem pouca gente e o dono vem, começa a conversar com a gente, sabe que nós somos pastores. E eu vi eles correndo assim de um lado para outro, o dono, e ele chegou na mesa assim: nem tive tempo de conversar com vocês. Eu digo: não, tranquilo, seu Romeu, a gente sabe que está cheio aí, que bom, né? Ele disse assim: está cheio e nós não temos pessoas para trabalhar aqui. Porque ele tentou negociar a folga de alguns, né, para outro domingo. Ele disse: não, meu dia de folga. E ele disse para o funcionário assim: mas eu não tiro folga. Mas o senhor é dono. Você está entendendo? Mas o senhor é dono. Eu já diria o seguinte: é por isso que o senhor é dono. Porque a mentalidade de dono é diferente de uma mentalidade limitada, escravizada. Mesmo que você não seja o dono, mas se você tem uma mentalidade de Cristo, você vai agir como se fosse o proprietário. Um dia Deus vai te dar algo. A Cláudia foi funcionária, né, de ótica anos e anos. E de repente Deus dá uma para ela trabalhar. Por quê? Porque a mentalidade dela, eu imagino que os ex-patrão dela devem ter saudade dela um monte. Por quê? Porque a mentalidade de quem se preocupa, de quem vê uma torneira pingando, vai lá e fecha. Isso é mentalidade de Cristo. Não é só dentro da igreja. Ainda que dentro da igreja, às vezes chega lá, está água correndo. Nem dentro da igreja, às vezes as pessoas conseguem ser crentes. Ser crente não é falar evangeliquez. Aleluia. Gente, isso é fácil. Muitas vezes eu pegava gente no centro de Porto Alegre, botava dentro do carro, pessoas que estavam ali na droga, tudo urinado, eu botava dentro do carro e levava, e no caminho eles já mudavam a tecla SAP para idioma evangélico. Eles já chegavam dentro do carro ali, com bafo de droga, fedor de droga, para não dizer outras coisas. E eu pensava naquela época assim: uau, essa pessoa, esse irmão aí vai chegar lá, meu Deus, vai. Aí chegava lá na segunda, terça-feira, às vezes ia levar uma doação, ia ministrar uma palavra. Chegava lá o dono, lá o responsável, dizia assim: pastor, teu filho aquele fugiu. Eu digo: ainda levou uns 4 juntos e roubou uma bateria ainda. Eu digo, mas pensava assim: mas ele estava falando evangélico ontem, fluente. Parecia que estava na igreja, porque ele falava evangélico assim, fluente, parecia um crente. Gente, não adianta falar evangeliquez. Isso aí qualquer um fala. Na verdade, nem precisa falar evangeliquez. Mas que o nosso testemunho seja, gente,
principalmente no local onde nós trabalhamos. Eu creio que é o local onde mais aparece quem nós somos. A gente não precisa ter um crachá dizendo crente, mas que as pessoas percebam que a gente trabalha como quem faz para Deus, porque isso é bíblico. Eu nem ia falar sobre isso, mas o assunto veio e eu achei importante, porque amanhã é segunda-feira, cada um vai para o seu local, cada um vai para a sua empresa. E que tipo de serviço nós vamos prestar nas casas, nos locais onde nós vamos? Quem tem funcionários, né? Será que eu estou sendo um patrão, um encarregado, um líder que expressa o caráter de Cristo? E eu sou o primeiro, quando eu indico alguém para um trabalho, eu sou o primeiro a dizer, ó, fulano, estou indicando pessoas aí. Se o senhor vê que não produz, não está de acordo, pode mandar embora. Eu não tenho dó. É diferente daquela pessoa que quer aprender o serviço, não sabe, mas se submete, me ensina, eu quero aprender, eu quero fazer o melhor, mas eu não sei, me ajuda, me ensina. É diferente da pessoa que, não, isso aí não, eu sou pago para mexer isso aqui, mas isso aqui caiu, não, eu sou pago para, passa por cima. E às vezes eu venho lá do pátio, eu junto sacola, eu junto coisa, papel do chão, não foi eu que botei, mas não me custa. Minha mãe dizia assim, não vai cair as tuas mãos se tu fizer isso. Pelo tipo da maneira que nós prestamos serviço, expressa o nosso caráter. Eu percebo que muitas vezes pessoas que no secular não se destacam, não se sobressaem, não permanecem, não desenvolvem, na igreja elas fazem a mesma coisa, porque isso tem a ver com o caráter. Então não importa, não existe nenhuma profissão, né, desde que não seja contra os princípios de Deus, que seja menos importante. Toda a profissão é digna. Então não importa se a pessoa está fazendo as unhas, se a pessoa está fazendo uma limpeza, que seja feita de todo o coração, como quem faz para Deus. Isso é grato diante de Deus. Isso é algo que realmente expressa o caráter de Deus. E eu creio que no mundo de hoje faltam pessoas dignas, né, que expressem que são cristãs com o fruto do seu trabalho, com o suor do seu rosto. Eu, graças a Deus, sempre deixei portas abertas onde eu passei, onde trabalhei, porque sempre procurei fazer a minha parte. Tinha gente que criticava, eu não vou estar ouvindo críticas que vão, as pessoas vão chamar, você é um bajulador, não sei o que. Bajulação é diferente de capricho, de honra, né? Isso é diferente. Mas o salário está baixo. É baixo para quem recebe, mas para quem paga é caro, porque quem paga tem todos os impostos, todas as taxas. Mas se você é livre, você pode mandar currículos para outros locais onde paguem mais. E se você tem uma boa indicação, não vai faltar trabalho. Amém? Aleluia. Filipenses 4, o apóstolo Paulo está preso, tinha todos os motivos para estar abalado, mas ele não se deixou abalar. E ele diz, portanto, meus irmãos amados, muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ele está feliz da vida com aquelas pessoas que ele levou a Cristo. Ele está feliz da vida, ele está dizendo, vocês são minha coroa. É como netos, né? Os netos são as coroas dos avós. E ele está dizendo, eu estou alegre com vocês. E ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Por que ele diz isso? Porque elas estavam de rusga. Elas estavam
desalinhadas, desorganizadas entre elas. E ele está dizendo para elas: se alinhe, tome jeito. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilie, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Alegria, moderação. Alegria e moderação, é o que Paulo está dizendo. Seja visível a todas as pessoas, que as pessoas possam enxergar em nós essa alegria, a alegria da salvação. Que a gente possa transmitir isso na segunda-feira. Que a gente possa chegar num lugar e trazer luz. Que a gente possa sim ser o sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque há uma expectativa nas pessoas lá fora. A ardente expectativa da criação. Eles estão ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus não é apenas do lado de dentro da igreja, é principalmente do lado de fora. Imagina você chegar a um ponto de como cristão, passar um orçamento para um cliente e a pessoa olhar, esse valor é. Ah não, se você está dizendo, eu não vou questionar, porque eu sei que você é correto, você é honesto. Ardente expectativa pelo testemunho. Hoje a gente conversava com a Isa, né, aqui da dança, e ela falando, né, a gente perguntou, teu pai está firme? Não, ele está firme, está no Senhor. Então ela consegue trazer a família para Cristo, não com a pregação, mas com o testemunho. Mas o testemunho fora, não dentro. Aqui é fácil, a gente põe uma roupa de crente, perfume, lambe o cabelo, fala o evangeliquez, aleluia. E fora, lá na rua, essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Então não adianta a gente fazer atividade todos os dias, para prender a crentaiada, para não deixar solto. Não solta, porque senão se perde. Não era assim na igreja primitiva, não era assim no Antigo Testamento. Eles passavam dias em desertos, em lugares ermos, mas não se afastavam jamais da presença de Deus. Estavam sempre buscando. Quanto tempo ficou José sozinho no Egito, preso, escravizado? Mas ele continuou sempre com a visão clara de Deus, com o pensamento em Deus. Não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. E quando ele está velho, ele lembra das promessas que foi feita para Abraão, para Isaac, Jacó. Ele diz, não, quando eu morrer, meus ossos, não deixa aqui, leva para Israel, leva lá para Jerusalém, leva os meus ossos para lá, não deixa aqui. Por quê? Porque ele sabia de uma promessa, de uma ressurreição. Ele sabia de uma promessa que foi dada ao seu avô, Abraão. E ele estava firmado nisso. Não precisava ninguém ficar batendo toda hora na cabeça dele. Por quê? Porque essa promessa entrou no coração dele. Você está me entendendo? A gente não pode ser volátil. Nós temos que ser constantes, firmes no Senhor. Amém? E continua. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Hoje, o mal do século, existem algumas enfermidades, sim, mas enfermidades físicas, elas são muito mais facilmente tratadas,
Quando surge o HIV nos anos 80, ali, meu Deus do céu. Eu trabalhava na época na Varig e eu perdi vários colegas. Pessoas jovens, do nada sumia, do nada a gente via aquela pessoa indo no serviço médico, carregado por alguém, magra, atores, cantores famosos, e a gente pensou assim, meu Deus, isso vai ser uma praga do século, vai morrer todo mundo. Porque a gente sabia como aquilo era transmitido na época. E de repente surge o tratamento, de repente ninguém mais ouve falar nisso. Por quê? Porque era uma doença que era física. Mas doenças que são a nível de alma, que atacam a área do espírito, da alma, que acabam afetando o corpo, elas são muito mais difíceis de se tratar. Então tem sido, nesses últimos anos, o mal dos séculos, a ansiedade, uma preocupação, né, antecipada, uma pré-ocupação. E Paulo está dizendo que isso já acontecia nos dias da antiguidade. Ei, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Mas antes de qualquer coisa, façam os pedidos de vocês, as necessidades de vocês, conhecidas diante de Deus. E a gente pensa, não, mas Deus sabe que eu preciso. Deus sabe. Mas quando nós estamos ansiosos, a maneira de nós aliviarmos essa carga emocional é colocar diante de Deus, confiar em Deus, fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. Com que? Com súplicas. O suplicar não é uma oração normal. A súplica é algo muito mais intenso. Quando alguém suplica, a gente percebe que é algo muito mais intenso do que um pedido normal. Por mais que Deus saiba o que nós vamos falar antes da gente pensar, mas Paulo está dizendo, supliquem diante de Deus, mas já agradeçam com ações de graça. Ou seja, já pede e já agradece. Isso vai fazer com que nós vamos aliviando essa pré-ocupação. Sem contar o presente que nos afeta, a circunstância que nos afetam no presente, as notícias, né? O mundo está como que em chamas, mas segundo Jesus falou em Mateus 24, é o princípio das dores. Eu creio que a grávida ela está tendo contrações, mas ainda vai demorar um pouco. Então nós vimos essa semana os últimos acontecimentos, né? A Pérsia, Irã, né? A Pérsia, um nome que está sempre, né? Sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, que eram pessoas que vinham contra Israel, em momentos de Esther, ajudaram Israel, e agora nos últimos anos eles prometiam destruir, aniquilar Israel. Então toda essa movimentação aponta para a volta de Jesus, para a volta do Messias. Então vai se intensificando os acontecimentos. Só que nós precisamos estar preparados para acontecimentos, não apenas do lado de dentro da igreja, mas principalmente do lado de fora da igreja. Por quê? Porque nós seremos afrontados, perseguidos, caluniados. Então a igreja precisa nesse tempo dar um bom testemunho, principalmente para os de fora. Amém? Aleluia. E Paulo continua, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja que essas coisas não mudam, verdades absolutas. Nosso coração é de onde partem os desígnios humanos. Se nós praticarmos isso, seremos guardados nas questões emocionais. E Paulo está dizendo, alguns subtítulos dizem, em que pensar? Verso 8 diz, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então Paulo, ele ensina, ele pratica e ele mostra. Essa é a pior parte, pior e melhor, porque é mais difícil praticar, é mais fácil falar. Como aquele ditado antigo, né? Faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Faço porque eu estou mandando, faço porque eu estou dizendo. Não seria melhor dizer, faz porque eu estou fazendo? Os maiores líderes, né, da história foram homens que fizeram, tanto líderes para o mal como para o bem, né? Mas iam à frente, iam mostrando. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais. E ele ainda continua no verso 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Então Paulo, ele vai partindo mais para o final da carta, e não é apenas uma carta, é uma despedida, porque eles sustentavam ele, o prisioneiro tinha que bancar as suas custas. O prisioneiro tinha que ser mantido por alguém lá de fora. E eles ajudavam Paulo, e ele disse, me alegrei sobremaneira, porque mais uma vez vocês me ajudaram, vocês cooperaram. Questões práticas, questões do lado de fora. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, meu Deus, o tempo hoje já é 8h20, né? Hoje não dá nem para brincar porque eu estou com o relógio, mas 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 12, diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, vã a vossa fé. Então Paulo aqui, eu peço que você leia em casa com calma esse capítulo. Esse capítulo é muito maravilhoso, porque aqui mostra não apenas Mateus 24, mas também Apocalipse, capítulo 21, 22, do final dos tempos, fala da ressurreição, fala do princípio de todas as coisas, porque Apocalipse é o recomeço de tudo. Mas Paulo está dizendo aqui que havia pessoas que estavam pregando falsas doutrinas, dizendo, não, Jesus veio, realmente Jesus morreu, mas ele não ressuscitou, porque não há ressurreição. Então estavam pregando o viver no cotidiano, aproveitem bem porque acabou. E Paulo está dizendo, não é assim que funciona. Porque se fosse assim, a gente seria o pior povo. Imagina vocês, uma vida, nasceram na igreja, há 20, 30 anos na igreja, e de repente dizem, não adianta nada. Vocês vão morrer e vai acabar tudo, acabou. Havia pessoas que estavam pregando isso. E o pior não é pessoas pregando, é pessoas acreditando. E Paulo fala para os coríntios, ei, se fosse assim nós seríamos os mais infelizes, para não dizer os desgraçados, porque longe da graça de Deus, longe de uma eternidade com Deus. E ele no verso 20 diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda.
Então ele está falando aqui de Apocalipse. Quando Cristo vier, ao ressoar da última trombeta, então em Apocalipse a gente vê que são várias trombetas. Cada uma abre uma margem para algo. E eu vendo às vezes ali as imagens da guerra agora entre Estados Unidos, e o Irã, Israel, às vezes a gente vê assim uma nuvem e vê caindo algo, parece que é uma estrela que vem caindo. Eu digo, meu Deus, nós já estamos vivendo dias de Apocalipse. Já estamos vendo algumas trombetas soando, alguns níveis de destruição, porque imagine vocês, João, ele é levado a um momento dentro da eternidade, e ele vê coisas acontecendo, e ele vai narrando, mas ele era um pescador que vivia no primeiro século. Ele não sabia o que era um avião supersônico, um helicóptero, um míssil balístico, ele não sabia, mas vendo as explosões, clareando tudo, ele disse, é uma estrela que caiu. Olha, eram uns formatos, parecia ali, uns vespões, uns marimbondos, ele via um helicóptero, mas ele não sabia o que é aquilo. Via os veículos de guerra, drones, ele disse, não, era um cavalo, era não sei o que. Ele vai tentando narrar de uma maneira acessível. Deus fala para ele, vai anotando aí, outras coisas tu nem escreve. Então nós vivemos já dias de Apocalipse, nação contra nação, reino contra reino, pais contra filhos, filhos contra pais. A gente tem visto mães matando filhos, pais, filhos se matando, coisas inimagináveis nós temos visto. Os antigos falavam muitas coisas, e diziam assim, não, bem capaz, coisa de gaúcho, né? Bem capaz. E eu, como uma parte que dizia isso, era o pessoal de Santa Catarina, eles diziam assim, bem capaz, e está acontecendo. O final do L, né? Os antigos diziam, não sei o que significava o final do L, é o final do L, fim do mundo. Nós estamos vendo o final do L, aleluia. Aleluia. Brincadeira. Se você votou nele, aleluia. Eu também já votei, quando era jovem, eu fui sindicalista. Meu Deus, eu fui ligado a sindicatos, essas coisas. Participei de reuniões sindicais. Mas tudo tem seu tempo. Mas agora vamos para a palavra. Então a gente está vivendo dias de Apocalipse. Só não vê quem não quer. Então a gente tem esse trabalho para fazer, que é resgatar o maior número de pessoas. Então Paulo está dizendo, olha gente, Cristo ressuscitou, a nossa esperança. No verso 24 diz assim, aliás 23, cada um porém na sua própria ordem, Cristo as primícias, depois a descrição de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo subordinou, ou seja, tudo está submetido a Jesus, exceto Deus. Então tudo está abaixo de Jesus, exceto Deus. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele a que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Vocês imaginem que Deus será tudo em todos. Deus habitará conosco. Você consegue conceber algo assim? É difícil. Mas assim como no Éden, Deus descia para conversar com o homem, nós teremos esse tempo onde o próprio Deus vai estar com a gente, porque nós seremos transformados. Esse corpo que nós temos não suporta a glória de Deus. A gente seria fulminado, incendiado, destruído, aniquilado. Mas quando nós ressuscitarmos
seremos semelhante a Cristo. 29 diz: de outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam? Por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigo? Paulo está dizendo assim, então o que vale? Por que nós nos expomos, nos arriscamos? E ele diz: eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, o que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam? Comamos, bebamos, que amanhã morreremos. Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Paulo está dizendo: ei, muito cuidado com as conversas fiadas, muito cuidado com as pregações falsas, muito cuidado com as falsas doutrinas. As falsas doutrinas corrompem as pessoas boas. A internet hoje é cheia de mentiras. O que Paulo está dizendo é isso, não é a má companhia em si. Você vai trabalhar no meio de todo tipo de gente. Quem trabalha de Uber carrega todo tipo de gente. Quem emprega pessoas não pode fazer acepção de pessoas. Se enquadrou dentro daquilo que a empresa está pedindo, se arrisca até ser processado. Não quis me contratar por causa da minha religião. Então nós vamos trabalhar com todo tipo de pessoas. Não é a companhia em si que vai nos prejudicar, mas o que é conversado, as más conversações. É isso que perverte. Então nós temos visto hoje falsos ensinos. É o que tem pervertido a igreja. É muito fácil contentar pessoas com aquilo que elas querem ouvir. Só que para onde esse caminho vai dar? Perversão. Uma tolerância ao pecado. Não, mas nós vivemos na graça. Graça não é habeas corpus que te dá com antecedência, já tu pode praticar um negócio errado. Não, eu tenho um habeas corpus, não posso ser preso. É a graça, eu posso fazer o que eu quero. Não, você pode, mas não deve. Você pode fazer o que quer, mas vai ser condenado por o que fizer, vai ter que dar conta do que fizer. Todos nós vamos prestar conta um dia. Então Paulo está dizendo: ei, cuidado com o que vocês estão ouvindo, cuidado com o que estão pregando. Eu vejo tanta gente postando tanta asneira e dando like em tanta porcaria, nem ouve o resto das frases, já dá um like. Você está dizendo, sabe, quando dá o like assim, amém, eu concordo com o que foi dito, eu concordo com quem está dizendo, eu concordo com tudo isso. Preste atenção. Mas é que ele é da igreja tal, ele é de direita, ou ele é de esquerda. Não importa o que está dizendo, com base em quê. Nós precisamos ser bíblicos, porque às vezes a gente canta canções que são antibíblicas. Mas é uma canção evangélica. Mas é antibíblica. Então Paulo está dizendo aqui: ei, tem gente pregando um monte de asneira aí, ó. Cuidado que essas pregações vão corromper vocês. Paulo está dizendo isso, as más conversações. O contexto aqui é de pessoas dizendo: não, faz o que quiser, Jesus não morreu, já está morto, a gente vai morrer, vamos comer, beber, aproveitar bem, porque nós vamos morrer. E Paulo está dizendo assim: se é assim, então nós somos os piores do planeta. Estaríamos perdendo tempo. Para que ir na igreja? Para que crer em Deus? Se vamos morrer e vamos, sabe, alma vivente, os animais eles são assim, os animais vão morrer, morreu. Mas nós, seres humanos, somos seres eternos. Onde nós vamos passar a eternidade? Com Cristo? Ou no lago de enxofre? Não tem a terceira via. Para candidatura tem a terceira via. Vamos votar nesse aqui, não é nem uma coisa nem outra, tá? Só que o muro já é de Satanás. Eu vou andar em cima do muro. Não te preocupa que o muro é de Satanás. Quem está no muro não é afetado. Quem está em cima do muro não é afetado. É os neutros. Só que a Bíblia diz que nós não devemos ser morno. Ou é quente ou é frio. Porque morno Deus vai vomitar, está na Bíblia. Então quem é aquele
que quer contentar todo mundo, é o morno. Mas alguém dirá, verso 35, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Paulo está dizendo assim, nós vamos ter que ser semeado, vamos nascer de novo. Ele está dizendo que no 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens e outra é dos animais. Os animais são alma vivente, morreu, fedeu. Seres humanos não, morre e ressuscita. Morre com um corpo horrível, cheio de problemas, dores, enfermidades, e ressuscita um corpo incorruptível, sadio, perfeito, semelhante ao de Cristo ressurreto. Nós vamos poder tanto atravessar uma parede, sentar na mesa e comer, como Jesus. Ele é o primeiro. Se Ele é o primeiro, nós vamos seguir esse caminho. Um corpo vamos dizer assim, com a matéria, ao mesmo tempo um corpo celestial, semelhante aos dos anjos. Os anjos vinham, desciam, conversavam com pessoas, comiam, bebiam e de repente sumiam. Então nós vamos ser assim no reino vindouro. Quando vier novos céus e nova terra, nós vamos ter um corpo preparado. Então se locomover dentro desse espaço vai ser barbada. A gente é muito limitado, a gente acha que vai ter asinhas e vai ficar lá no meio de tudo branquinho no céu, fazendo tentando achar o tom, né, dos anjos ali. Não, não é assim, gente. Cristo vem, vai reinar por 1000 anos e nós com Ele. 38, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, seu corpo apropriado, nem toda a carne é a mesma. 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, uma é das estrelas, porque até entre estrelas há diferença de esplendor, pois assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória, semeia em fraqueza, ressuscita em poder, semeia um corpo natural, ressuscita o espiritual. Se há corpo natural, há corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão, porém, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem é formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro, o terreno, tais são também os demais, homens terrenos. E como homem celestial, tais também os celestiais. Nós seremos corpos celestiais, tal qual Jesus nós seremos. Você compreende isso? Seremos semelhantes a anjos. E aí talvez alguém pergunte: mas a gente vai casar? Não, Jesus disse que os anjos não se casam, não se dão em casamento. Seremos semelhantes a anjos. Anjo come, alguns sim, nós vamos comer, porque nós vamos cear com Cristo. Comeremos os melhores banquetes jamais imagináveis. 50, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Qual trombeta que vai ressoar? A última. Então vai ter outras tantas. Então nós vamos ouvir as trombetas. Tem gente que diz: não, ouviu a trombeta, avante, super-homem. Não, a última trombeta. Então nós vamos ouvir todas, e cada uma delas vai acontecer algumas coisas. A terça parte das águas será destruída, a terça parte da terra. E João conta que estrelas vão cair no mar, vão contaminar tudo. Essas estrelas, não sei se são bombas, o que são. Foi a maneira que está descrita em Apocalipse, em cada uma das trombetas. Mas na última trombeta, os vivos serão transformados. E aí a gente vai piscar o olho e acorda já um corpo glorificado. Os salvos, né? Os de Cristo. Os de Cristo vão ser transformados, e os que não são. Mas isso é uma longa história que nós vamos, a partir mais para o final do ano, a gente vai
vai voltar nesses assuntos. Especificamente vai abrir para conversa, para os nossos 7, 8 alunos interessados da toda a igreja, eles vão aprender mais um monte. Então Paulo continua, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, que o mortal se revestir de imortalidade, cumprirá a palavra escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, sede firmes, inabaláveis, abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Não desistam, não esmoreçam, o trabalho em Deus não é vão. A última trombeta, quem estiver vivo, Paulo, ele falava assim, bom, se eu estiver vivo, eu vou ser transformado. Mas se eu morrer, morri. Viver é lucro, morrer é Cristo. Paulo não estava preocupado com o que poderia acontecer a esse corpo mortal. Ele sabia quem ele era. Ele sabia para onde ele ia. Então ele já disse, não, nós vamos ser transformados. Os mortos em Cristo, eles vão ressuscitar. Meu Deus, você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Parece que não estão acreditando. Vocês estão que nem aquelas más conversações lá que não, vamos morrer, vamos feder e já era. Não, nós vamos morrer, vamos reviver, gente. E para quem morreu, papum, abriu o olho e já está de novo, é rápido, é um piscar de olhos. Pessoa que está lá, pum, quem fica sofre, chora, se escabela. Tem gente que fica ali, né, na volta do túmulo, eu quero ir junto, aí escorrega, cai, me tire daqui. É só o discurso, né? Eu quero ir junto com o falecido. Aí diz que a mulher, a viúva, escorregou e caiu lá dentro, assim, começou a gritar, me tira daqui, acabou a vontade de morrer na hora. Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer. Mas essa aventura nós não vamos escapar com vida, não te preocupe. A menos que toque a trombeta, a gente esteja por aí, e aí a gente é transformado. Bom para essas pessoas, né? Enoque, ele não viu a morte, ainda. Enoque vai ser uma das, né, figuras que nós vamos encontrar lá, vamos perguntar, cara, tu morreu, não morreu, como é que foi? Elias, né, Elias, ele é, como que Elias foi levado ao céu, quem é que sabe? Foi de carroça, foi de a pé, ele não foi na carruagem não, de fogo. A carruagem de fogo foi só para separar ele do Eliseu, a carroça foi só para ele. Ele foi num redemoinho. Todo mundo acha que ele foi de carroça. Não, ele foi no redemoinho. A carroça foi só o artimanha de Deus ali para... Não, nem dá para usar uma palavra dessa. Deus não tem artimanha. Deus é Deus e Ele faz e ponto. Para encerrar, Efésios, não precisa abrir. Quanto mais, sede fortes, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Cingindo-vos da couraça da justiça. A igreja, nós praticamos atos de justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho. Os evangelistas preguem, quer insta, quer não, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a alegria da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Quem tem lido a palavra? Gente, é um alimento. Leiam as Escrituras. A gente perde tanto tempo com as redes. A gente se distrai. Eu luto contra isso. Por quê? Porque é bacana, a gente gosta. E a gente começa ali, às vezes está cansado, senta ali, começa a passar. E aí, como o sistema conhece o que nós gostamos, ele só fica passando coisa que... Eu gosto de peixe. Aí vai ficar passando criação de peixe. Eu gosto de piada, piada. E assim vai. E passa 1 hora, passa 2. Agora lê a Bíblia. Quem é que lê 1 hora? Então está na hora da gente voltar para esse lugar. Se alimentar com o que realmente vai nos manter no dia da angústia, no dia da tribulação, no dia da dificuldade. Quando a gente faz casamento, está ali 2 jovens, bonitos, saudáveis, festa linda, roupas maravilhosas, a família, todo mundo, só alegria. Mas aí quando você faz os votos, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, daí eles ficam assim, está amarrado, está amarrado. Não está amarrado, porque as dificuldades vêm, são inevitáveis. Por que que vem? Porque Jesus disse que viriam, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. É assim, a vida de um crente é que nem casamento, é um casamento, o noivo é Jesus. E vai ter dia bom, vai ter dia mau, independente do final. O final já é uma vitória. É um filme que a gente sabe o fim. O mocinho já venceu desde a eternidade. E nós somos do lado dos bons ali. Nós vamos vencer junto. E é claro que, né, os ajudantes ali sempre vão tomar um tiro aqui, uma coisinha ali, né? Mas faz parte da caminhada, gente. Mas permaneceis firmes e inabaláveis. Amém? Vamos adorar um pouco. Vamos dar mais um mergulho nesse rio. Glória a Deus, porque é 8h20 recém. Dá tempo. Aleluias.